Caminhoneiro salva a mulher agredida na estrada e descobre um segredo chocante do passado. Era uma noite sem lua, e a estrada se estendia por quilômetros afora, envolta em uma penumbra inquietante. Renato, um caminhoneiro solitário, dirigia sua velha caminhonete, ouvindo o rosnado do motor como uma canção familiar. Mas algo no ar daquela noite era diferente. Ouvindo apenas o som dos pneus cortando o asfalto, Renato percebeu uma sombra à beira da estrada. Um carro parado, os faróis desligados e ao lado uma cena aterradora. Uma mulher, Laura, lutava contra a força brutal de um homem que a segurava, seu grito cortando o silêncio como uma lâmina afiada. O coração de Renato disparou. Ele sentiu um nó na garganta, o aperto no peito. A visão da mulher em perigo o levou a um impulso incontrolável de ajudar. Ele parou a caminhonete de qualquer jeito, pulou do carro e correu em direção à confusão. O barulho dos passos na terra batida parecia ecoar como um grito de socorro. "Solta!" Renato berrou, adrenalina o impulsionando. O homem se virou, surpreso, e por um breve momento a luta cessou. Mas em seguida, um olhar de fúria tomou conta de seu rosto, como se tivesse sido despertado por um demônio. Renato avançou e, em um movimento rápido, empurrou o agressor para longe de Laura, enquanto ela finalmente conseguia se soltar. A mulher estava ofegante, com marcas visíveis de dor. Renato sentiu seus braços tremerem ao segurá-la, enquanto ele a protegia de qualquer nova investida. "Você tá bem?" ele perguntou, a voz cheia de preocupação. Laura balançou a cabeça, lágrimas nos olhos, mas uma força silenciosa brilhou dentro dela. Logo as sirenes romperam o ar pesado e a polícia chegou, mas Renato e Laura já estavam distantes do caos. A tensão no ar era palpável, e Renato sentiu um frio na espinha. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas aquela mulher estranha, que acabara de conhecer, parecia carregar um peso que ele não conseguia entender. Algo a ligava. "Obrigada por me salvar", Laura começou, a voz tremida. "Você não tem ideia do que aconteceu. Eu estava presa em um ciclo, e ele foi só mais um dia." Renato sentiu o coração apertar ainda mais, sua história soando familiar. Antes que pudesse sequer formular sua próxima pergunta, Laura acrescentou: "Você não vai acreditar, mas o homem que tentou me machucar, ele está ligado ao seu passado." O chão pareceu desabar sob os pés de Renato. Lembranças de uma dor antiga o invadiram como um tsunami. A cena na estrada agora não era apenas um acidente trágico, era um eco de sua própria vida. "Como você?" ele começou, o medo e a confusão se mesclando em sua mente. Laura olhou nos olhos dele e suas palavras foram carregadas de significado. "Porque eu sei quem ele é. Eu sei o que ele fez com você." Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Renato sentiu a urgência crescer, mas ao mesmo tempo o desejo de vingar-se também o consumia. Ele precisava decidir, proteger Laura ou confrontar os fantasmas que o assombravam. Enquanto a polícia investigava, o mundo ao redor deles parecia estar em câmera lenta. A tensão estava no ar, e a conexão fora da comum trouxe uma intensidade a cada olhar trocado. O que realmente unia aqueles dois estranhos? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Laura olhou nos olhos de Renato e a tensão no ar parecia quase visível. Ele sentia o coração acelerado, uma mistura de confusão e dor ao escutar aquelas palavras. "Como você sabe sobre ele?" perguntou, a voz trêmula, uma onda de preocupação atravessando seu peito. O que aquele homem tinha feito a ele? Um frio corria por sua espinha. "Porque?" Laura hesitou, o olhar distante, como se estivesse revivendo um pesadelo.
Ele estava presente na vida de ambos, Renato, e não só como um agressor. Seus olhos brilhavam, mas não era esperança que ele via, era medo. O silêncio pesava entre eles novamente. Nesse instante, as sirenes da polícia se tornaram um pano de fundo distante. A luta física podia ter acabado, mas dentro de Renato, a batalha estava apenas começando. Ele se lembrou de rostos, de nomes, e um nome saltou em sua mente. Lucas, você está falando do Lucas Ferreira? A incredulidade cortou suas palavras. Laura balançou a cabeça lentamente. Sim, mas há mais. Antes que pudesse concluir a frase, um grito interrompeu a conversa. Um homem que Renato não viu antes apareceu nas sombras, seu rosto distorcido pela raiva. Seu filho da mãe! Ele gritou, avançando em direção a Renato. O que você fez? Com um movimento rápido, o homem puxou uma faca. A lâmina refletiu a luz dos faróis da polícia que se aproximavam. Renato instintivamente se colocou na frente de Laura, o coração batendo forte. Acalme-se, não precisa fazer isso. Ele tentou negociar, mas o homem estava além da razão. Você tirou tudo dele, agora ele quer sua cabeça. O homem gritou. Seu tom era carregado de desespero. Laura estremeceu, e Renato sentiu o aperto no peito ficar ainda mais forte. Então, entre a confusão e o terror da situação, um desespero cativante surgiu no olhar de Laura. É uma armadilha, Renato. Ele não deve ser ignorado. Lucas, ele está atrás de você. Os músculos de Renato se tensionaram. O que Laura queria dizer? Como Lucas estava envolvido nesse homem? E o que ele queria realmente? A ameaça estava nas sombras, e a verdade que se aproximava parecia ainda mais obscura. Laura falou de novo. A voz um sussurro. O que você vai fazer? Mas antes que ele pudesse responder, o homem avançou, a faca brilhando ameaçadoramente. O mundo ao redor de Renato ficou turvo, cada segundo dilatando enquanto a adrenalina tomava conta dele. Ele se preparou para o impacto, mas de repente, um dos policiais que chegavam pulou na frente, derrubando o agressor no chão. Ouvindo o barulho, Renato não conseguiu tirar os olhos da cena. O homem sendo preso ali, mas algo dentro dele gritava que a verdadeira batalha estava apenas começando. E se Lucas realmente estava por trás de tudo aquilo, qual era o final dessa história que ele nunca soube que estava vivendo? Laura, o que mais você sabe? Renato questionou, sentindo o cerco se fechando ao redor dele. Ela tomou um profundo fôlego, lágrimas nos olhos, e disse: Renato, você precisa entender. Nada é o que parece. E seu passado está voltando para te pegar. O que ele poderia dizer a isso? O peso das palavras dela pairava no ar. Os policiais já estavam controlando a situação, mas Renato não conseguia se mover. O mundo se tornou um campo de batalha entre sua mente e suas emoções. O que mais estava esperando por ele no final dessa estrada? Ele olhou para Laura, esperando por uma resposta, mas o que ela revelou ainda era uma pergunta sem resposta. E eles estavam correndo contra o tempo. Laura olhou nos olhos de Renato e a tensão no ar parecia quase visível. Ele sentia o coração acelerado, uma mistura de confusão e dor ao escutar aquelas palavras. Como você sabe sobre ele? Perguntou, a voz trêmula, uma onda de preocupação atravessando seu peito. O que aquele homem tinha feito a ele? Um frio corria por sua espinha. Por quê? Laura hesitou, o olhar distante, como se estivesse revivendo um pesadelo. Ele estava presente na vida de ambos, Renato, e não só como o agressor. Seus olhos brilhavam, mas não era esperança que ele via, era medo. O silêncio pesava entre eles novamente. Nesse instante, as sirenes da polícia se tornaram um pano de fundo distante. A luta física podia ter acabado, mas dentro de Renato, a batalha estava apenas começando. Ele se lembrou de rostos, de nomes, e um nome saltou em sua mente. Lucas, você está falando do Lucas Ferreira? A incredulidade cortou suas palavras. Laura balançou a cabeça lentamente. Sim, mas há mais. Antes que pudesse concluir a frase,
Um grito interrompeu a conversa. Um homem, que Renato não viu antes, apareceu nas sombras, seu rosto distorcido pela raiva. Seu filho da mãe, ele gritou, avançando em direção a Renato. O que você fez? Com um movimento rápido, o homem puxou uma faca. A lâmina refletiu a luz dos faróis da polícia que se aproximavam. Renato instintivamente se colocou na frente de Laura, o coração batendo forte. Acalme-se, não precisa fazer isso. Ele tentou negociar, mas o homem estava além da razão. Você tirou tudo dele, agora ele quer sua cabeça. O homem gritou. Seu tom era carregado de desespero. Laura estremeceu, e Renato sentiu o aperto no peito ficar ainda mais forte. É uma armadilha, Renato. Ele não deve ser ignorado. Lucas, ele está atrás de você. Laura avisou em um sussurro, com um olhar ansioso. Sem aviso, o atacante avançou, a faca brilhando perigosamente. Em um instante de pânico, Renato tomou uma decisão. Ele deu um passo à frente, mas antes que pudesse reagir, um tiro ecoou pela estrada. O barulho estrondoso cortou o ar, e o homem parou, o olhar perplexo. Ele caiu no chão, a faca escapando de sua mão. Os olhos de Renato se arregalaram. O quê? Ele virou-se para Laura, que agora tinha um olhar de terror absoluto, e por um breve momento desconcertante, um vazio. Então, entre a confusão, uma figura apareceu na escuridão. Uma mulher encapuzada, segurando a arma fumegante. Ela se aproximou e, ao se revelar, Renato sentiu que o chão desabava novamente. Mãe? Ele gaguejou. A realidade girando. Como ela estava ali? O que estava acontecendo? A expressão da mulher era fria, e ela olhou para Laura com desprezo. Você não deveria estar aqui, ela disse. A voz ressoando com uma autoridade inesperada. Laura deu um passo para trás, o pânico escorrendo por seu rosto. Renato sentiu que tudo o que ele acreditava familiar estava se desintegrando. O que está acontecendo? Por que você atirou? A confusão misturou-se com um sentimento de traição. A mulher que ele amava e respeitava parecia uma estranha. Por que vocês não entendem? Ele não é o que parece. Nenhum de vocês é, ela gritou. O choque nas palavras dela deixou Renato sem palavras. O que ela queria dizer? Olhares surpresos se cruzaram entre ele e Laura. Segredos pairavam no ar, e Renato sentiu que a verdade estava prestes a explodir. Tudo o que ele deve ter desprezado em sua vida, suas memórias e a dor que o assombrava. Tudo se entrelaçava. Laura deu um passo à frente, isolando-se entre eles. Mas o que você sabe? O medo estava estampado em seu rosto, assim como uma curiosidade desesperada. A mãe de Renato olhou de forma significativa para sua filha. Você não deve fazer isso, Laura. Ela disse com um tom profundo e enigmático. O que significava aquilo? Renato começou a sentir seu mundo desmoronar. Ele olhou para Laura, buscando uma resposta, mas as perguntas se acumulavam sem resposta. Você quer saber quem eu sou, Renato? Isso é só o começo da verdade. E ali entre os faróis da polícia e a tensão elétrica no ar, o peso de um passado secreto começou a desvelar sua verdadeira natureza. O que mais estava escondido, como uma sombra, esperando para ser revelado. Ele não sabia, mas sentia que a sua vida nunca mais seria a mesma. E a pergunta que pairava em sua mente era: até onde ele iria para descobrir esta verdade? A tensão entre Renato e sua mãe era palpável, como uma corda prestes a estourar. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele estava perdido, cada palavra saía trêmula. Renato, você não entende. Eu estava tentando proteger você. A mãe dele parecia frustrada, a expressão carregada de um misto de pânico e raiva. Laura observava, os olhos arregalados, buscando entender como ali estavam as peças de um quebra-cabeça que já não fazia sentido. Proteger? De quê? Dela? Renato nodava em direção a Laura, sua mente fervilhando. Como você sabia que eu estaria aqui? Por que você atirou?
Aquele homem, ele não é o que parece, a mãe disse, a voz quase baixando para um sussurro. Ele está envolvido em algo muito mais profundo do que você imagina. E ali, sob o olhar atento de Laura e a pressão dos policiais, a verdade parecia estar prestes a vazar como um veneno lentamente se espalhando. Cada frase dela era um golpe. Cada revelação a deixava mais exposta. Lucas, sabemos quem ele realmente é, ela continuou, seu olhar se perdendo nas memórias. E o que ele fez? Quando criança, você me pediu para esquecer, mas eu não consegui. Esquecer? O que você está dizendo? Renato rangeu os dentes, seus pulsos pareciam pulsar. Diga logo, mãe. Ela hesitou, a angústia nas feições refletindo um dilema interno. Lucas não é só um agressor. Ele faz parte da nossa família, Renato, mas não da maneira que você pensa. Ele é mais próximo do que você imagina. As palavras saíram como um sussurro traiçoeiro, mas a verdade daquilo era um grito ensurdecedor. Mais próximo? Como assim? Seu coração disparava. Cada palavra parecia puxá-lo para um abismo. O rosto de Laura ficou branco, como se uma sombra passou por ela. Ele é seu irmão. A revelação caiu no ar como um peso inerte. O tempo pareceu parar. O mundo ao redor virou uma bolha de silêncio opressivo. Não, não pode ser. Renato estava em choque. Seu coração batia tão rápido que parecia querer escapar. Você está mentindo. Não pode ser verdade. A nossa história nunca é simples, a mãe quase implorava. Mas Lucas é seu meio-irmão. Ele e eu, nós tínhamos algo no passado, mas quando você nasceu, eu o afastei. A verdade é que ele passou a vida inteira buscando vingança por ter sido excluído. Dentro de Renato, tudo virou um turbilhão. Ele se sentia traído, uma sensação de raiva e confusão o consumia. Como ele poderia ter um irmão que ele nunca soubera? E por que sua mãe escondeu isso por tanto tempo? As perguntas não paravam de surgir, cada uma mais devastadora que a anterior. Laura olhou para Renato. O rosto dela era uma mistura de preocupação e empatia. Renato, isso muda tudo. Precisamos falar com a polícia e dizer a verdade, antes que seja tarde demais. Mas não havia como reverter o que foi dito. O passado se manifestava na forma de um homem que agora tinha como objetivo destruir tudo o que Renato amava. Não, você não entende, ele gritou, o desespero crescendo dentro dele. Se isso é verdade, então Lucas está vindo atrás de mim. Ele quer acabar com o que ele não pode ter. Eu sou a única coisa que ele não pode controlar. O queixo da mãe de Renato tremeu. Mas Renato, você precisa entender, a batalha não é só sua. Todos nós estamos envolvidos. E se ele descobrir que você sabe, não será só você. Ele não vai parar até conseguir o que deseja. Renato sentiu o chão se abrir abaixo dele. A vida que ele conhecia estava se desfazendo em frações de segundo. Tudo o que ele precisava era resposta. É isso que você estava escondendo de mim? Que eu sou parte dessa tragédia? E nesse momento de revelação, algo se rompeu. As sirenes da polícia ecoaram novamente ao fundo, mas agora soavam como um sinal de que o tempo estava se esgotando. Ele tinha que agir, mas a que custo? Laura deu um passo à frente. Renato, mas a palavra ficou presa em um nó da garganta dele. O que mais poderia acontecer? A linha entre passado e presente estava emaranhada de tal forma que ele começou a sentir que a verdade sobre ele mesmo também poderia ser um veneno. Renato, você ainda está comigo? A preocupação no tom de Laura era clara, mas havia algo mais, uma força que o impulsionou a pensar além do óbvio. Eles estavam no meio de uma tempestade, e ele precisava decidir rapidamente qual caminho seguir. Sim, mas precisamos agir agora, ele respondeu, a mente ainda girando, sua intenção se solidificando. Se tudo isso é verdade, então Lucas deve ser encontrado antes que ele faça mais mal. Ao olhar para sua mãe e então para Laura, impele-se uma nova força dentro dele. Era hora de encarar essa batalha. Vamos descobrir a verdade, juntos. Mas enquanto eles se preparavam para enfrentar o desconhecido, uma sombra surgiu na escuridão, revelando-se à luz dos faróis.
Renato mal teve tempo de processar quando a figura conhecida apareceu com uma arma em punho. Seu olhar cheio de ódio devastador. O que você está fazendo aqui, Lucas? A voz dele caiu como um grito estrondoso na noite. E ali, sob a luz das estrelas apagadas e com o passado vindo à frente, Renato entendeu que tudo apenas estava começando. A verdadeira luta estava por vir, e ninguém estaria salvo. Lucas estava ali. A expressão maligna em seu rosto refletia toda a raiva que ele acumulava. O que você está fazendo aqui, Lucas? A voz de Renato soou firme, mas dentro dele era como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. Laura se encolheu e a tensão no ar ficou ainda mais palpável. Vocês realmente acham que podem se esconder de mim? Lucas rosnou, o olhar feroz. A arma em sua mão parecia uma extensão de si. Renato sentiu o coração acelerar, mas algo dentro dele se rebelou. Era hora de enfrentar isso de frente. Mas antes que Renato pudesse responder, houve um barulho, um estrondo repentino que ecoou pela estrada deserta. A força da explosão os jogou para trás, e a luz forte ofuscou seus olhos por um instante. O que estava acontecendo? O chão vibrou sob seus pés. Não! Renato gritou, levantando-se rapidamente. O caos se instalou. Quando a poeira assentou, ele viu que o carro de Laura, que estava parado ao lado da estrada, havia sido atingido. As chamas começaram a lamparinar. O cenário agora envolto em um manto de fumaça e terror. O que Lucas fez? Ele estava jogando tudo pro ar. Corre! Laura gritou, puxando o Renato. Mas ele não se movia. Seus olhos estavam fixos no fogo. Algo queimava dentro dele. Não era só o terror da cena. Era um conhecimento que começava a se formar. Pelo amor de Deus, Renato! A voz de Laura soou distante. Ele olhou para ela, a expressão de pânico contagiando-o. Precisamos sair daqui! Mas antes que conseguissem fugir, uma figura emergiu da fumaça. Mãe! Renato exclamou. A voz quase um grito, mas a estranheza da situação o silenciou novamente. A mulher encapuzada que atirou antes estava de pé, agora com um olhar feroz. E no mesmo instante, uma nova verdade começou a desvelar. Vocês não deviam ter vindo aqui. A mulher gritou, gesticulando com incredulidade. O que ela queria dizer? O que estava acontecendo? Quem é você? Laura perguntou, a voz trêmula. A conexão entre eles parecia não fazer sentido, como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem em um jogo feroz de enganos. Você não entende. Lucas não é o único que quer vingar-se. A mulher revelou, e embora a fumaça tornasse suas feições indistintas, o conteúdo das palavras ecoou como um trovão. Neste momento, Renato sentiu a sua cabeça girar. As peças de sua vida começaram a se encaixar de maneira terrível. Sua mãe, a mulher que sempre o havia protegido, agora estava ali, no centro da tempestade, revelando ameaças que moldaram sua existência toda. Quem mais? Ele perguntou, a urgência correndo em suas veias. A sensação de que a verdade era maior do que qualquer um deles poderia simplesmente admitir o consumia. Todos nós! Um rugido ensurdecedor interrompeu as palavras dela, e antes que pudesse explicar mais, outra explosão ocorreu, desta vez mais perto, o calor atingindo a pele de Renato. Ele se virou para Lucas, que observava tudo satisfeito, com um sorriso sarcástico. Desculpe, irmão, mas esses segredos, eles vão acabar aqui. O que ele disse fez o chão sob os pés de Renato oscilar ainda. Um irmão? Outra verdade que mudou tudo, dessa vez de maneira irreversível. A conexão, a raiva, o ódio, tudo isso fazia parte de um emaranhado maior do que ele compreendia. Não, não. Os olhos de Renato se arregalaram. Sua mente rodava ao perceber que o ataque não era apenas físico, mas emocional. O passado não era só uma prisão, mas um labirinto complexo de relações, e ele estava preso dentro dele. Laura estava paralisada, o horror estampado em seu rosto. O que você está dizendo? Ela olhou entre os dois, como se esperando uma resposta que os dois homens ainda não tinham dado.
A tensão agora era como uma corda prestes a arrebentar, sem saber o que mais estava por vir. As sombras dançavam, e Renato estava na linha de frente, entre um irmão e uma mãe, entre segredos e explosões. O que realmente queriam um do outro? E qual seria o próximo passo nessa dança mortífera onde os segredos eram a verdadeira arma? Renato, se você não fizer algo, não haverá mais tempo. A mãe dele gritou, e ele entendeu que mais explosões estavam a caminho. Não apenas exteriores, mas dentro dele. Algo dentro dele começou a mudar. A luta estava só começando, e agora carregava uma responsabilidade ainda maior. E enquanto a fumaça se erguia ao céu, ele percebeu que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer bomba. Lucas estava ali. A expressão maligna em seu rosto refletia toda a raiva que ele acumulava. O que você está fazendo aqui, Lucas? A voz de Renato soou firme, mas dentro dele era como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. Laura se encolheu, e a tensão no ar ficou ainda mais palpável. Vocês realmente acham que podem se esconder de mim? Lucas rosnou, o olhar feroz. A arma em sua mão parecia uma extensão de si. Renato sentiu o coração acelerar, mas algo dentro dele se rebelou. Era hora de enfrentar isso de frente. Mas antes que Renato pudesse responder, houve um barulho, um estrondo repentino que ecoou pela estrada deserta. A força da explosão o jogou para trás, e a luz forte ofuscou seus olhos por um instante. O que estava acontecendo? O chão vibrou sob seus pés. Não! Renato gritou, levantando-se rapidamente. O caos se instalou. Quando a poeira assentou, ele viu que o carro de Laura, que estava parado ao lado da estrada, havia sido atingido. As chamas começaram a lamparinar. O cenário agora envolto em um manto de fumaça e terror. O que Lucas fez? Ele estava jogando tudo pro ar. Corre! Laura gritou, puxando Renato, mas ele não se movia. Seus olhos estavam fixos no fogo. Algo queimava dentro dele. Não era só o terror da cena. Era um conhecimento que começava a se formar. Pelo amor de Deus, Renato! A voz de Laura soou distante. Ele olhou para ela, a expressão de pânico contagiando-o. Precisamos sair daqui. Mas antes que conseguissem fugir, uma figura emergiu da fumaça. Mãe! Renato exclamou. A voz quase um grito, mas a estranheza da situação o silenciou novamente. A mulher encapuzada que atirou antes estava de pé, agora com um olhar feroz, e no mesmo instante, uma nova verdade começou a desvelar. Vocês não deviam ter vindo aqui, a mulher gritou, gesticulando com incredulidade. O que ela queria dizer? O que estava acontecendo? Quem é você? Laura perguntou, a voz trêmula. A conexão entre eles parecia não fazer sentido, como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem em um jogo feroz de enganos. Por que vocês não entendem? Lucas não é o único que quer vingar-se. A mulher revelou, e embora a fumaça tornasse suas feições indistintas, o conteúdo das palavras ecoou como um trovão. Neste momento, Renato sentiu sua cabeça girar. As peças de sua vida começaram a se encaixar de maneira terrível. Sua mãe, a mulher que sempre o havia protegido, agora estava ali, no centro da tempestade, revelando ameaças que moldaram sua existência toda. Quem mais? Ele perguntou, a urgência correndo em suas veias, a sensação de que a verdade era maior do que qualquer um deles poderia simplesmente admitir o consumia. Todos nós. Um rugido ensurdecedor interrompeu as palavras dela, e antes que pudesse explicar mais, outra explosão ocorreu, desta vez mais perto, o calor. Ele se virou para Lucas, que observava tudo satisfeito com um sorriso sarcástico. Desculpe, irmão, mas esses segredos, eles vão acabar aqui. O que ele disse fez o chão sob os pés de Renato oscilar ainda mais. Um irmão? Outra verdade que mudou tudo, dessa vez de maneira irreversível. A conexão, a raiva, o ódio, tudo isso fazia parte de um emaranhado maior do que ele compreendia. Não. Os olhos de Renato se arregalaram. Sua mente rodava ao perceber que o ataque não era apenas físico, mas emocional. O passado não era só uma prisão,
mas um labirinto complexo de relações, e ele estava preso dentro dele. Laura estava paralisada, o horror estampado em seu rosto. O que você está dizendo? Ela olhou entre os dois, como se esperando uma resposta que os dois homens ainda não tinham dado. A tensão agora era como uma corda prestes a arrebentar, sem saber o que mais estava por vir. As sombras dançavam e Renato estava na linha de frente, entre um irmão e uma mãe, entre segredos e explosões. Renato, se você não fizer algo, não haverá mais tempo, a mãe dele gritou, e ele entendeu que mais explosões estavam a caminho, não apenas exteriores, mas dentro dele. Algo dentro dele começou a mudar. A luta estava só começando e agora carregava uma responsabilidade ainda maior. Vamos descobrir a verdade, juntos. Mas enquanto eles se preparavam para enfrentar o desconhecido, uma sombra surgiu na escuridão, revelando-se à luz dos faróis. Renato mal teve tempo de processar, quando a figura conhecida apareceu com uma arma em punho, seu olhar cheio de ódio devastador. Você, infeliz! Lucas gritou, preparando-se para disparar. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, outro disparo ecoou. Através da fumaça, uma nova figura apareceu. Era um homem envolto em um casaco preto, com um olhar de determinação que Renato não reconhecia. Caia fora, Lucas! Ele gritou, e com um movimento rápido, jogou algo sobre o chão. Antes que Renato pudesse entender, uma fumaça densa começou a se espalhar. A visão ficou turva, e nesse momento, tudo virou um caos. Os gritos se misturaram com a fumaça. A visão de tudo ao redor se tornava vaga. Renato mal conseguia respirar. E quando a fumaça começou a assentar, ele viu algo que o fez paralisar. O homem que estava ali, que tinha chegado para salvar, era seu verdadeiro pai. A verdade é mais feia do que você imagina, Renato. Ele disse, com um olhar grave. Lucas não é seu irmão. Você é meu filho. E a relação de sua mãe com Lucas foi apenas uma fachada. Ele está aqui por causa de segredos de antigos aliados. A revelação esmagou Renato de uma forma que ele nunca poderia ter antecipado. A confusão se transformou em terror. Ele não era. E o que mais estava escondido? A fumaça era apenas o começo, e com ela o verdadeiro jogo estava apenas começando. A verdade estalou no ar como um cristal quebrando. Renato sentiu que o chão abaixo dele balançava. Seu estômago se revirou. O que você está dizendo? Ele não conseguia processar a confusão. A revelação abalou tudo o que conhecia sobre si mesmo. Quando um silêncio inquietante tomou conta, a tensão aumentou como um fio prestes a romper, muito tempo atrás. Havia muito mais do que você sabe, disse o homem, seu pai, com voz pesada. Lucas não é seu irmão, Renato. Eu sou quem você realmente chama de pai, e é por causa de mim que Lucas está aqui. O tom carregava um peso que sufocava. Tudo o que ele acreditou, os laços familiares, a proteção de sua mãe, se desmoronava. Ele olhou para Laura, que estava paralisada, perplexa. Seus olhos refletiam a dor do momento, e a situação foi cortante como uma faca. Você está me dizendo que eu sou o quê? Um filho ilegítimo? Um experimento? O que ele quer de mim? A voz de Renato aumentava, carregada de desespero. Ele quer vingança. Lucas foi manipulado. Ele acredita que você destruiu a vida que ele poderia ter tido. A mãe dele tentou intervir, mas as palavras saíam como uma lâmina cortante. Manipulado? Renato gritou. A raiva fervia dentro dele. Ele é um monstro. Ele está aqui para me matar. Lucas estava ali no meio do caos. O olhar dele estava agora mais frio do que nunca. É isso que você realmente acha, Renato? Que você é superior a mim? Que merece um lugar que eu nunca tive? A voz dele era como ácido, corroendo tudo ao seu redor. Renato deu um passo à frente. Suas mãos tremiam. Eu não escolhi isso. Você quer a minha vida, Lucas? Se você nos matasse, o que ganharia com isso?
Destruir tudo isso ao redor? Mas Lucas riu, uma risada amarga que ecoou entre eles. Você não entende. Não é só sobre nós. Existe um jogo maior acontecendo. E você tem um papel que não sabe ainda. As palavras de Lucas flutuaram no ar, profundas e escuras. Você está envolvido em algo muito maior, meu irmão. Algo que nossa mãe fazia fora do seu conhecimento. Ele olhou para a mulher, horrorizada. O tempo parou. Renato piscou, tentando entender. Que mais você quer dizer com isso? Que mais você escondeu de mim? O medo tomou conta. Cada palavra soava como uma bomba, prestes a explodir. Lucas se aproximou, descendo a arma. Não somos o que você imagina. Você e eu somos parte de um legado. Um legado que não começou com a sua escolha. Foi como se um vendaval tivesse passado por eles, fazendo tudo balançar. Tudo que Renato acreditava, família, amor, lealdade, estava em jogo. Um legado? Que legado? Ele não conseguia esconder o choque. Lucas abriu a boca para responder, mas uma nova explosão ecoou. Um carro explodiu ao fundo, a força lançando-os para trás. Renato caiu no chão, ofegante. Enquanto o calor do fogo queimava sua pele, o caos entrou em erupção e o grito de Laura o trouxe de volta à tona. Quando levantou os olhos, tudo estava em desordem. A figura da mulher encapuzada estava ali, agora com um olhar determinado. Ela brandia a arma, mas essa vez com uma certeza que Renato não tinha visto antes. As vidas de vocês não são as únicas que estão em risco. O que está prestes a acontecer é maior do que a rivalidade entre vocês, disse ela, com uma firmeza que exigia atenção. Eu não sou uma estranha, Renato, e a conexão entre você e Lucas é mais profunda do que você pode imaginar. Os olhos de Renato se arregalaram. O que você quer dizer? O que você sabe? O frio percorreu seu corpo à medida que a mulher se aproximava. Ela olhou nos olhos dele. Você é o escolhido. E Lucas não é o único que está atrás de você. Eles estão vindo. Eles sempre estiveram. O pânico crescia. Quem eram eles? Qual era o verdadeiro jogo por trás de toda essa cena? Renato estava cercado pela fumaça, enquanto os ecos de criação e destruição envolviam a atmosfera. Ele sorriu torto, entre a raiva e o medo. Qualquer que seja essa verdade, eu quero enfrentá-la. Mas antes que pudesse compreender a extensão daquilo, um grito estrondoso ecoou ao longe. A sombra que se aproximava mostrava-se um grupo de homens armados. O coração de Renato disparou. Corre! Gritou para todos, sabendo que o tempo estava se esgotando. Mas enquanto eles tentavam escapar, Renato percebeu. A linha entre amigo e inimigo estava prestes a ser borrada. E o que mais então poderia ser revelado, além do legado sombrio que ligava todos eles? Renato sentiu que tudo desmoronava ao ouvir as palavras da mulher. Seu pai? A revelação era como um tiro de canhão. Ele queria gritar, mas o grito ficou preso na garganta. O caos ao redor parecia se distanciar, como se o mundo estivesse se desintegrando em fragmentos. As chamas refletiam a luz no rosto de Lucas, que ainda sorria, sentindo o triunfo da situação. Você não é mais que um erro. Renato vociferou, a raiva pulsando em suas veias. Como você pôde fazer isso comigo? Mas Lucas apenas riu, um riso cortante que ecoou pela estrada já em chamas. Você não entende ainda, Renato. A verdade tem suas garras profundas. E agora você está preso. Lucas apontou a arma e num movimento rápido disparou. Mas algo inesperado aconteceu. O tiro não atingiu Renato. A bala encontrou a mulher que se revelara como sua mãe. O tempo pareceu parar quando ele viu sua figura tombar para o lado, o olhar em seus olhos se apagando. Um frio intenso percorreu todo o corpo de Renato. Não! O grito saiu involuntário, rasgando o ar denso da noite. Ele correu até ela, caindo ao lado, em choque total. Era como se um pedaço da sua alma tivesse se despedaçado. A fumaça que envolvia o local parecia girar ao seu redor, criando um manto de desespero. Laura estava paralisada, os olhos dela arregalados. O que aconteceu? Ela não conseguia acreditar no que via, e Renato também não.
Ele estava lá, segurando a mão da mulher que sempre o protegeu, enquanto a vida dela escapava entre seus dedos. O som da sirene já não importava. O tempo corroía a esperança que restava. Lucas, por outro lado, parecia surpreendido, mas ao mesmo tempo satisfeito. Você vê? O que provoca tanta dor é o que você ama, disse ele, sua voz revelando uma frieza que arrepiava. A cena era digna de um pesadelo. A dor de Renato quase se transfigurava em fúria. Um sentimento voraz se acumulava dentro dele. Você vai pagar, ele declarou, e as palavras saíram de sua boca como um rosnado. O mundo começou a girar novamente, e Renato se levantou devagar, o foco na figura à sua frente, seu irmão, seu inimigo. Mas ao levantar a arma, um estrondo na estrada fez girar. Mais homens armados apareceram, mas esses não eram os aliados de Lucas. Eram homens com uniformes, e no meio deles estava um rosto que Renato nunca esperava ver, seu verdadeiro pai, o homem que se foi há anos. Daniel, ele chamou, tanto em choque quanto em alívio. A figura à frente pulsava com uma aura intensa. Você tá vivo? Silêncio, Renato, Daniel gritou, a voz cheia de autoridade. Lucas, você não sabe em que mergulhou. A tensão se intensificou. As armas estavam erguidas, os olhares trocados eram das más intenções. O clima mudou. O que antes era um velho drama familiar tornou-se um jogo de força. As balas poderiam voar a qualquer momento e as vidas estavam na linha de frente. Você não pode levar ele embora! Lucas gritou, a emoção deles disparando. Ele é meu! A verdade estava se desdobrando como um quebra-cabeça mortal. Renato não era apenas um peão. Ele era o centro de uma guerra que fronteiras nem mesmo ele conhecia. Eu sou seu filho, não vocês! Renato gritou, como se isso pudesse mudar tudo. Mas a explosão da sua mãe ecoava em sua mente. Daniel avançou, e as armas trocaram de tipo, tornando-se pistolas a um estalar de dedos. Cada movimento era um tiro em um jogo. No fundo, todos conspiravam. Cada um tinha suas motivações. Quando a poeira assentou um pouco e Renato tentou erguer-se entre os sentimentos conflitantes que o consumiam, sentiu algo em seu bolso. Um papel. Ele abriu, e a visão do que estava escrito deixou seu coração em chamas. Era um documento de adoção, e na parte inferior, o nome de uma mulher diferente. Quem você realmente é? Ele sussurrou. A revelação era devastadora. O clamor de mãe se fez ouvir entre os gritos. E assim, no olho do furacão, Renato percebeu que o legado que o cercava era mais negativo do que qualquer um poderia imaginar. Vocês todos vão pagar por isso. Lucas rugiu e direito a um futuro incerto foi lançado sobre eles como uma sombra. A pergunta martelava na mente de Renato e pulsava com tensão. Quem era ele realmente no meio de tantas mentiras? E no centro de tudo, a única certeza que lhe restava era que a luta estava só começando, e o jogo de poder só se intensificava. Afinal, no final, quem deteria a verdade por trás de um nome? Renato sentiu que tudo desmoronava ao ouvir as palavras da mulher. Seu pai, a revelação, era como um tiro de canhão. Ele queria gritar, mas o grito ficou preso na garganta. O caos ao redor parecia se distanciar, como se o mundo estivesse se desintegrando em fragmentos. As chamas refletiam a luz no rosto de Lucas, que ainda sorria, sentindo o triunfo da situação. Você não é mais que um erro, Renato vociferou, a raiva pulsando em suas veias. Como você pôde fazer isso comigo? Mas Lucas apenas riu, um riso cortante que ecoou pela estrada já em chamas. Você não entende ainda, Renato. A verdade tem suas garras profundas. E agora você está preso. Lucas apontou a arma e, num movimento rápido, disparou. Mas algo inesperado aconteceu. O tiro não atingiu Renato. A bala encontrou a mulher, que se revelara como sua mãe. O tempo pareceu parar quando ele viu sua figura tombar para o lado, o olhar em seus olhos se apagando. Um frio intenso percorreu todo o corpo de Renato.
Não! O grito saiu involuntário, rasgando o ar denso da noite. Ele correu até ela, caindo ao lado, em choque total. Era como se um pedaço da sua alma tivesse se despedaçado. A fumaça que envolvia o local parecia girar ao seu redor, criando um manto de desespero. Laura estava paralisada, os olhos dela arregalados. O que aconteceu? Ela não conseguia acreditar no que via, e Renato também não. Ele estava lá, segurando a mão da mulher que sempre o protegeu, enquanto a vida dela escapava entre seus dedos. O som dos sirenes já não importava, o tempo corroía a esperança que restava. Lucas, por outro lado, parecia surpreendido, mas ao mesmo tempo satisfeito. Você vê? O que provoca tanta dor é o que você ama, disse ele, sua voz revelando uma frieza que arrepiava. A cena era digna de um pesadelo. A dor de Renato quase se transfigurava em fúria. Um sentimento voraz se acumulava dentro dele. Você vai pagar, ele declarou, e as palavras saíram de sua boca como um rosnado. O mundo começou a girar novamente, e Renato se levantou devagar, o foco na figura à sua frente, seu irmão, seu inimigo. Mas, ao levantar a arma, um estrondo na estrada a fez girar. Mais homens armados apareceram, mas esses não eram os aliados de Lucas. Eram homens com uniformes, e no meio deles estava um rosto que Renato nunca esperava ver. Seu verdadeiro pai, o homem que se foi há anos. Daniel, ele chamou, tanto em choque quanto em alívio. A figura à frente pulsava com uma aura intensa. Você está vivo? Silêncio, Renato! Daniel gritou, a voz cheia de autoridade. Lucas, você não sabe em que mergulhou. A tensão se intensificou. As armas estavam erguidas. Os olhares trocados eram das más intenções. O clima mudou. O que antes era um velho drama familiar tornou-se um jogo de força. As balas poderiam voar a qualquer momento, e as vidas estavam na linha de frente. Você não pode levar ele embora, Lucas gritou, a emoção deles disparando. Ele é meu. A verdade estava se desdobrando como um quebra-cabeça mortal. Renato não era apenas um peão. Ele era o centro de uma guerra que fronteiras nem mesmo ele conhecia. Eu sou seu filho, não vocês, Renato gritou. Como se isso pudesse mudar tudo. Mas a explosão da sua mãe ecoava em sua mente. Daniel avançou e as armas trocaram de tipo, tornando-se pistolas ao estalar de dedos. No fundo, todos conspiravam. Cada um tinha suas motivações. Quando a poeira assentou um pouco e Renato tentou erguer-se entre os sentimentos conflitantes que o consumiam, sentiu algo em seu bolso. Um papel. Ele abriu, e a visão do que estava escrito deixou seu coração em chamas. Era um documento de adoção, e na parte inferior, o nome de uma mulher diferente. Quem você realmente é, ele sussurrou. A revelação era devastadora. O clamor de mãe se fez ouvir entre os gritos. E assim, no olho do furacão, Renato percebeu que o legado que o cercava era mais negativo do que qualquer um poderia imaginar. Vocês todos vão pagar por isso. Lucas rugiu, e direito a um futuro incerto foi lançado sobre eles como uma sombra. A pergunta martelava na mente de Renato e pulsava com tensão. Quem era ele realmente no meio de tantas mentiras? Mas antes que pudessem se mover, uma explosão final cortou o ar, erguendo uma nova nuvem de fumaça. E quando ela assentou, Lucas estava lá, mas não mais sozinho. Ao seu lado, uma figura familiar. A irmã de Renato, que ele acreditava ter perdido, emergiu das sombras. O desastre tornou-se um turbilhão de emoções, e antes que Renato pudesse processar essa nova revelação, a luz se apagou, e a escuridão reinou. O que mais iria surgir das sombras de um passado que parecia só esconder verdades cada vez mais obscuras? Renato estava sem palavras ao ver a figura de sua irmã emergindo das sombras. Você está viva! Ele mal conseguia acreditar. Era um golpe que virava tudo de cabeça para baixo.
O que mais ele poderia descobrir? O familiar se tornava um enigma, e enquanto a fumaça subia, as chamas pareciam consumir também seu passado. Lucas olhou surpreso, mas logo recuperou o controle. Você é só mais um erro. Eu vou acabar com isso. Ele levantou a arma, sua mão tremeu, mas o olhar de determinação de Renato e sua irmã o fez hesitar. O momento era tenso, e aquela hesitação poderia ser a chance de todos. Lucas, escute, não precisamos acabar assim. A irmã de Renato falou, com a voz firme, uma força que ele nunca imaginara nela. Não somos inimigos, somos família. Podemos acabar com este ciclo de ódio. Renato sentiu um nó na garganta. Como eles puderam se perder assim? Ele se lembrou de momentos passados, de amor e carinho que uniam os laços de sangue. E aquele ódio parecia ridículo. Vamos juntos, Lucas. Podemos encontrar paz. Essa não é a solução. Ele se aproximou lentamente, estendendo a mão. O desejo de um recomeço pulsando em seu peito. O olhar de Lucas escureceu. Então você quer trair nosso legado? Você não sabe com quem está lidando. Mas havia um lampejo de indecisão em seu rosto. Titubeou, e Renato sentiu que era hora de dar o próximo passo. Você está certo, Lucas. Temos um legado, mas podemos mudá-lo. Não temos que ser prisioneiros dessas mentiras. A sinceridade na voz de Renato fluiu como um lenitivo. Um momento de silêncio pairou. O som de sirene se aproximando preenchia o ar, mas tudo parou enquanto eles trocavam olhares. A percepção de que poderiam ser mais do que o passado sombrio começou a surgir. Mas antes que as palavras pudessem se consolidar, um tiro disparou, ecoando pela estrada. Todos se viraram, o temor desenhado nos rostos. A mãe de Renato havia se levantado, mesmo ferida, e com um ato de bravura, disparou contra o céu. Chega, ela gritou, a fúria e o amor por seus filhos se entrelaçando. A força dela era palpável, como um relâmpago cortando a escuridão. Esse ciclo de sofrimento acaba agora. Vocês são mais que isso. Lucas baixou a arma, a confusão cruzando seu rosto. Mas e se nós? A dúvida flutuava no ar, e Renato percebeu que poderia haver uma saída. Sim, Lucas, podemos oferecer esperança, mas só juntos. Ele se voltou para a irmã, buscando um apoio. Os três juntos podiam finalmente quebrar as correntes. Enquanto as sirenes se aproximavam, Renato sentiu que algo mudava no ar. O legado que antes trazia dor, agora poderia ser uma chance de reconciliação. Ele olhou para Lucas, vendo um irmão, não um inimigo. E assim, sob o céu em chamas da noite, 3 almas uniram-se. A ânsia de um futuro diferente ultrapassou as velhas mágoas. A mensagem que ecoava em seus corações era clara. A mudança começa agora, e a jornada deles estava longe de acabar. Precisamos correr, a mãe disse, e os 3 deram as mãos. Um novo início estava à vista. Enquanto se afastavam do campo de batalha, passado e presente se mesclavam, formando novas esperanças. Mas o que ainda os aguardava à frente? E que segredos mais estariam ocultos? E você, que acompanhou essa intensa jornada, não pode esquecer. É hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e manter a chama acesa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz é essencial. E nem espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal nesses momentos. Vamos juntos nessa aventura.